Capítulo 6. A hierarquia dos demônios e suas ocupações. Na 17ª visão, onde a criação dos anjos e sua classificação foram manifestados à serva de Deus, fez-lhe Deus discernir aqueles que deviam pecar daqueles que deviam ficar fiéis. Depois foi testemunha da revolta deles e da merecida e horrível queda. No entanto, a queda não foi tão profunda para uns quanto para outros. 1/3 destes desgraçados permaneceu nos ares, outro terço parou na terra, e a última terça parte caiu no inferno. Esta diferença nos castigos corresponde àquelas que Deus distinguiu nas circunstâncias do pecado cometido em comum. Houve os que abraçaram com alegria a causa de Lúcifer, se é que se pode falar assim. Outros que consideraram com indiferença este levante contra o Criador e ficaram neutros. Os primeiros foram precipitados logo no inferno, de onde não saem jamais, exceto quando Deus os solta para castigar a terra com alguma grande calamidade por causa dos pecados dos homens. Os segundos foram lançados parte no ar e parte na terra, e são estes últimos os que nos tentam, como falarei mais abaixo. Lúcifer, que quis ser igual a Deus no céu, é o monarca do inferno, mas é o monarca acorrentado, e o mais infeliz de todos os demais. Há abaixo dele 3 príncipes, aos quais todos os demônios, divididos em 3 coros, estão submissos por vontade divina. Da mesma maneira que no céu, os anjos bons formam 3 hierarquias, presididas por 3 espíritos de glória superior. Estes 3 príncipes da milícia celeste foram retirados dos 3 primeiros coros, onde eram os mais nobres e os mais excelentes. Assim, os 3 príncipes da milícia infernal foram escolhidos dentre os piores dos espíritos dos mesmos coros que empunharam o estandarte da revolta. Lúcifer era no céu o anjo mais nobre de todos que se revoltaram, e o seu orgulho fez dele o pior de todos os demônios. É por isso que a justiça divina o constituiu rei de todos os seus companheiros e de todos os réprobos, com poder de governá-los e castigá-los segundo seus caprichos, o que o faz ser chamado de tirano dos infernos. Além desta presidência geral, está estabelecido sobre o vício do orgulho. O primeiro dos 3 príncipes que governam sobre suas ordens se chama Asmodeus. Era no céu um querubim. Agora é o espírito impuro que preside a todos os pecados desonestos. O segundo príncipe se chama Mamon. Era outrora um espírito que pertencia ao coro dos tronos, e agora preside aos pecados de ganância que inspira o amor ao dinheiro. O terceiro se chama Beuzebu. Pertencia na origem ao coro das dominações, e agora está estabelecido sobre todos os crimes que gera idolatria, e preside as trevas infernais. Dele vêm as trevas que cegam o espírito dos homens. Estes 3 chefes, bem como o monarca deles, não saem nunca dessas prisões infernais. Quando a justiça divina quer exercer alguma espantosa vingança, estes malditos príncipes enviam para este fim um número suficiente dos seus demônios subordinados, porque às vezes acontece que os flagelos com que Deus quer afligir as pessoas exigem mais força ou mais malícia do que têm os maus espíritos espalhados na terra ou pelos ares. Então, os espíritos infernais piores e mais raivosos se tornam auxiliares indispensáveis. Mas, fora esses raros casos, os grandes condenados não podem sair das prisões onde estão encerrados. Todos estes espíritos desgraçados são classificados no abismo segundo sua ordem hierárquica. A primeira hierarquia, composta de serafins, querubins e tronos, habita a região mais baixa do inferno. Sofrem os tormentos mais cruéis que os demais e realizam as vinganças celestes sobre os maiores pecadores. Lúcifer, que foi um serafim, exerce sobre eles uma autoridade especial, em virtude do orgulho que ele patrocina. Os demônios desta hierarquia somente são enviados à Terra quando a ira de Deus permite que o orgulho prevaleça para castigar as nações. A segunda hierarquia, formada de dominações, principados e potestades, habita o inferno do meio. Tem por príncipe Asmodeus, que, como eu já disse, patrocina os pecados de luxúria.
Pode-se supor que os demônios desta hierarquia estão na Terra quando as pessoas se entregam ao vício infame da impureza. A terceira hierarquia, que se compõe de virtudes, arcanjos e anjos, tem por chefe Mamon e habita o inferno superior. Quando estes demônios são lançados na Terra, a sede das riquezas prevalece por todos os lados, e aí o que vale é somente o ouro ou dinheiro. Quanto a Beelzebu, é o príncipe das trevas, e as difunde quando Deus o permite nas inteligências, para obstruir a luz da consciência e a da verdadeira lei. Tal é a ordem que reina entre os demônios nos infernos. Quanto ao número deles, é inumerável. Encontra-se a mesma hierarquia entre os demônios que estão nos ares e na terra, mas não têm chefes, e por conseguinte vivem na independência e em uma espécie de igualdade. São os demônios aéreos que, na maioria dos casos, desencadeiam os ventos, suscitam tempestades, produzem ventanias, inundações e granizos. A intenção deles é de fazer mal aos homens e diminuir a confiança na providência divina, levando-os a murmurar contra a vontade divina. Os demônios da primeira hierarquia que vivem na terra não deixam de aproveitar também destas ocasiões favoráveis à sua malícia. Encontrando os homens irritados por causa das calamidades e muito enfraquecidos na sua submissão e confiança, levam-nos a cair muito facilmente no vício do orgulho. Os da segunda hierarquia, por sua vez, não deixam de precipitá-los do alto da soberba na cloaca da impureza, o que dá toda a facilidade aos demônios da terceira hierarquia de levá-los a cair nos pecados que o amor ao dinheiro inspira. Então, os anjos que presidem as trevas os cegam e os levam a deixar o caminho da verdade e tornam essa conversão extremamente difícil. É assim que todos os demônios, apesar da diferença dessas tarefas, trabalham juntos e se ajudam para perder as almas. Uns enfraquecem a fé, outros os levam ao orgulho. Estes à impureza, aqueles ao amor das riquezas e outros. Enfim, lhes lançam um véu sobre os olhos e os afastam tão eficazmente da via da salvação que a maioria já a não reencontra. O único meio de escapar deste complô infernal seria se levantar prontamente da primeira queda, e é precisamente o que as almas não fazem. Daí esta sequência de tentações, que de queda em queda as leva até o fundo do precipício. Quando falei que os demônios que estão no ar e na terra não têm chefes, só queria dizer que não têm oficiais subalternos, mas todos são submissos a Lúcifer e obedecem aos seus mandos, porque tal é a vontade da justiça divina. Apesar do ódio que possui pelos homens, nenhum deles se atreveria a tentá-lo sem ordem de Lúcifer. E somente o próprio Lúcifer pode ordenar o que permite o Senhor, pleno de bondade e compaixão para conosco. Lúcifer vê todos os seus demônios, não só aqueles que rodeiam no inferno, mas os que também estão no ar e na terra. Todos eles também o veem sem obstáculo e entendem perfeitamente todas as vontades dele. Veem-se também e se entendem mutuamente muito bem. Os espíritos malignos espalhados pelos ares e na terra não são atingidos pelo fogo do inferno. No entanto, não são menos excessivamente infelizes, tanto porque se maltratam e sem cessar se atormentam uns aos outros, quanto porque as obras dos anjos bons neste mundo lhes causam um dissabor que os atormentam cruelmente. As penas daqueles que pertencem à primeira hierarquia são mais agudas do que as dos espíritos da segunda, e aqueles são mais infelizes do que os espíritos da terceira. A mesma justiça distributiva preside aos tormentos dos espíritos infernais, mas os infernais são todos vítimas do ardor das chamas infernais. Os demônios que ficam no meio de nós e que receberam o poder de nos tentar são todos espíritos caídos do último coro. Os anjos encarregados de nos guardar são simples anjos. Estes espíritos tentadores estão incessantemente ocupados em preparar a nossa perda. Os meios empregados para isso são tão sutis e variados que uma alma que lhes escapa é muito feliz e não conseguiria suficientemente testemunhar ao Senhor a sua gratidão se ela tivesse consciência disso. Não há um instante do dia e da noite em que estes cruéis inimigos não tentem algum tipo de tentação
para cansar aqueles que não conseguem vencer pela astúcia ou pela violência. Que não conseguem vencer, chamam em seu auxílio outros mais astutos e mais malignos, não para ser substituídos por eles, ou para combater com eles, porque Deus não permite isso, mas para sugerir estratagemas mais eficazes. Francisca sabia de tudo isso por experiência. Era raro quando ela era tentada por seu demônio somente. Ordinariamente, outros se associavam a ele, e ainda assim, fracos demais, recorriam à malícia de espíritos superiores que ficavam no ar. Ela tornou-se tão hábil nesta guerra que, ao suportar um ataque, sabia que coro pertencia àquele demônio que dirigia este ataque, e quem ele era. Quando os demônios querem organizar um assalto a uma alma habilidosa e forte, uns atacam de frente, outros se colocam por detrás. É desta maneira que eles combatiam ordinariamente contra a nossa bem-aventurada, e ela via os sinais entre eles ajustando os meios. Quando uma alma vencida pelas tentações morre em pecado, o seu tentador habitual leva prontamente, seguido de muitos outros que lhe lançam muitos ultrajes, e não param de atormentá-la até que seja precipitada no inferno. Estes detestáveis espíritos entregam-se depois a uma alegria feroz. O anjo da guarda, após segui-la até a entrada do abismo, retira-se logo que a alma desaparece e volta para o céu. Estes detestáveis espíritos entregam-se depois a uma alegria feroz. O anjo da guarda, após segui-la até a entrada do abismo, retira-se logo que a alma desaparece e volta para o céu. Pelo contrário, quando uma alma é condenada ao purgatório, o seu tentador é cruelmente espancado por ordem de Lúcifer, por ter deixado escapar sua vítima. No entanto, fica lá do lado de fora do purgatório, mas bem perto para que a alma o veja e ouça as reprimendas que ele lhe faz sobre as causas dos seus tormentos. Quando a alma deixa o purgatório para subir ao céu, este demônio volta à terra para se juntar aos que nos tentam, mas ele é por eles um objeto de zombaria, por ter realizado mal a sua missão. Todos aqueles que assim deixaram escapar as almas não vão poder mais desempenhar o ofício de tentador. Eles vagueiam aqui e ali, reduzidos a prestar outros maus serviços aos homens quando conseguem. Às vezes, Lúcifer, para castigá-los, os coloca vergonhosamente em corpos de animais, ou se serve deles com a permissão de Deus para exercer possessões, que acarretam para eles novos castigos e novas vergonhas. Os demônios que, pelo contrário, conseguiram perder as almas que Lúcifer lhes tinha encarregado, depois de arrastá-las para o inferno, reaparecem na terra, cobertos de glória pelos seus semelhantes, e desempenham um papel maior do que nunca na guerra que travam contra os filhos de Deus. São aqueles que os demais chamam para ajudá-los, por serem mais experientes e mais hábeis, quando tente enfrentar almas mais fortes e generosas que se riem de seus inúteis esforços. Todo demônio carregado da missão de perder uma alma não se ocupa de outras, mas apenas desta, e emprega todos os meios para induzi-la a pecar ou lhe perturbar a paz. No entanto, quando ele a vence, compele-a tanto quanto pode a tentar, molestar ou escandalizar outras almas. Há outros demônios do mesmo coro que aqueles que nos tentam, que vivem no meio de nós, sem nos atacar. A missão deles é de vigiar sobre aqueles que nos tentam e de castigá-los cada vez que não conseguem nos fazer pecar. Cada vez que ouvem pronunciar devotamente o santo nome de Jesus, espiritualmente se prostram por terra, não de bom grado, mas forçosamente. Francisca viu vários em forma humana, que ao pronunciar este sagrado nome conversando com seu confessor, inclinavam com respeito profundo a cabeça até o chão. Este nome sagrado é por eles um novo suplício, que os faz sofrer tanto mais cruelmente, que a pessoa que o pronuncia avança cada vez mais no amor e na perfeição. Quando os ímpios profanam este nome adorável, os espíritos condenados não se entristecem, mas são forçados a se inclinar, como que para reparar a injúria que lhe é feita. Agem da mesma maneira quando é pronunciado em vão. Sem esta adoração forçada, estariam muito contentes de ouvir blasfemar este santo nome.
Os anjos bons, pelo contrário, em semelhante ocasião, o adoram profundamente. O louvam e bendizem com um amor incomparável. E quando é pronunciado com verdadeiro sentimento de devoção, prestam a mesma homenagem, mas com um vivo sentimento de alegria. Cada vez que a bem-aventurada proferia este santo nome, viu seu arcanjo tomar um ar de extrema alegria e se inclinava de maneira tão graciosa que ela ficava toda abrasada de amor. Quando a alma vive habitualmente no pecado mortal, os demônios entram nela e a dominam de várias maneiras, que variam segundo a qualidade e quantidade dos seus crimes. Mas quando recebem a absolvição com o coração contrito, perdem a sua dominação, fogem o mais depressa possível e se recolocam perto dela para novamente a tentar. Mas os seus ataques são menos intensos, porque a confissão diminui essas forças.